São esses analgésicos que provocam a crise da enxaqueca também. Doutor Abinadar, qual é a relação do uso do aspartame com as doenças neurológicas? Olha, o aspartame, como todo adoçante, é artificial. E um outro lado que você tem que estar sempre atento. Não existe nenhuma droga que faça bem para uma coisa que não prejudique outra. Vai depender da sua sensibilidade e da intensidade que você faz uso. Eu nunca tive, são 42 anos que eu estou na profissão e não tenho nenhum caso que tenha ligação com o uso de adoçantes artificiais. Não tem problema, então as pessoas, o uso do aspartame aumenta dores de cabeça, isso não existe comprovadamente. Não, isso é pessoal, não é? Não é que exista há uma tendência que nós estamos num regime capitalista. Então, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso e quem vai financiar a minha pesquisa também tem o interesse que eu tenha uns dados ou positivos, ou negativos, ou neutros, seja lá como for. E então é muito cuidado quando a gente vai ler essas notícias. Quem dá essas notícias? Quem fez essa pesquisa? Aonde foi feita? Quem patrocinou? Então, droga nenhuma, não interessa qual seja ela, droga nenhuma faz só o bem, não faz. É uma observação importante. Doutor, no que se refere à memória, é muito comum também, aí eu acredito que, não sei, o senhor pode confirmar, acredito que homem e mulher estejam aí concorrendo mais ou menos em grau de paridade. Até que ponto a gente pode achar ou considerar que o esquecimento, as falhas de memória estão no nível considerado normal, ou que não já está na hora de procurar um médico e ver o que está ocorrendo, para prevenir doenças neurológicas degenerativas, enfim, como a gente pode saber qual é o limite desses esquecimentos do nosso cotidiano? Olha, esse termo doença neurológica degenerativa, quando elas existem, você não tem como evitar. Não é bem por aí. Só que a discussão sobre memória, a memória, a gente tem que lembrar que ela tem como base 3 pilares. Um deles é eu quero. O segundo deles é eu me concentrar. E o terceiro, eu estar bem comigo mesmo. Se um desses 3 não estiver devidamente equilibrado, eu vou me esquecer da chave que eu deixei, a gravata que eu não botei, o nome que eu esqueci. Não é assim. Eu não posso rotular uma pessoa que está esquecendo isso ou aquilo como doença da memória. Não é. Não é desse jeito. Como é a vida dessa pessoa? Quem é ela? O que é que ela faz? Qual é o objetivo de vida dela? O que é que eu estou chamando de memória? Eu posso ter um indivíduo que seja excelente calculista e ele não conhece gramática. Quem é você? É verdade. Então, esse conjunto é que deve ser apreciado para poder dizer que isso é uma alteração da memória ou não. Essa alteração da memória corresponde a uma doença ou é apenas o resultado de um conjunto de situações que essa pessoa está vivendo? Doutor Abinadar, nós vamos agora dar um intervalo comercial e eu volto já com o canal aberto. Canal aberto. Um oferecimento Mário Dias. Com a Mário Dias, você só tem a ganhar. Fone 3223-1313.
de volta aqui pela TV Maceió, Canal 2, com mais um programa Canal Aberto. Lembrando para você que está em casa, que o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Abinadad Siqueira Liro. Ele é neurologista e neurocirurgião, um dos pioneiros, aliás, o pioneiro desse serviço aqui de neurocirurgia no estado de Alagoas. Sueli, um trabalho bonito feito pelo Dr. Abinadad. Quem não conhece o Dr. Abinadad, né? Ibope lá em cima, todas as pessoas assistindo. E lembrando que você que está em casa, quer mandar alguma mensagem para o Dr. Abinadad, mande mensagem para a gente. Nosso e-mail é heliogois@heliogois.com.br. Continuando na memória, na questão da memória, doutor, qual a relação que existe entre a memória ou a falta dela, as falhas de memória em relação ao sono, as deficiências de sono? O sujeito que dorme mal à noite ou dorme pouco, isso pode refletir na memória dele no decorrer do dia? O sono, ele é de extrema importância para toda e qualquer atividade do indivíduo. Se houver a possibilidade, que seria a maneira mais correta, era a gente dividir o tempo em três segmentos, em 3 pedaços. O primeiro deles seria ter um tempo de ocupação, trabalho, estudo, seja o que for. Um outro pedaço seria o repouso, o sono. E o terceiro pedaço seria o lazer. Não é preciso que todo dia eu tenha um lazer específico, que eu gosto de jogar bola, que eu estou vendo ali aquele cartaz, não é bem assim. Mas o sono sim, todo dia. Eu gosto de ver a televisão, novela, noticiário. Esse é um divertimento. Não, eu gosto de ficar com a cadeira na calçada, vendo o povo passar, levando uma fresquinha e conversando. É um tipo de divertimento. Então isso compõe o nosso dia a dia, o nosso tempo. Só que é o único momento em que o cérebro recebe um combustível para a sua manutenção é quando dorme, quando ele está dormindo, é o repouso. Esse repouso é a mesma coisa que eu estivesse abastecendo o meu carro num posto de gasolina ou qualquer coisa. Eu estou reabastecendo. Quando eu estou dormindo, que eu estou no repouso, só funciona o coração e os pulmões, meu cérebro está quieto, está recebendo toda a energia possível e imaginável para eu poder gastar no outro dia e suprir o que eu gastei no dia anterior. Se eu não dormir bem, todas essas outras atividades sofrerão restrições pela falta de um repouso adequado. Tá aí. E a insônia, doutor? Insônia? Por que insônia? Por que às vezes você vai dormir bem, aparentemente sem nenhum problema, com a saúde, ao menos superficialmente tudo ok, e aí você não consegue dormir? Passa a noite em claro, por mais que esteja com sono, que às vezes se está com sono, se boceja, se lacrimeja, mas não se consegue dormir. Por que, doutor? São pouquíssimas as patologias, as doenças que fazem o indivíduo ter alterações do sono. São poucos. Mas o que é comum, que é do dia a dia, eu vou repetir essa expressão, é o dia a dia. É fundamental que a gente aprenda, isso é fácil de dizer, mas não é fácil fazer, é difícil de fazer, é dividir o seu dia, o seu tempo em etapas. Quando eu vou dormir, eu desligo tudo. Aí eu vou dormir. Se eu for me deitar, mesmo com sono, e ficar pensando que amanhã, a tantas horas, eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que fulaninho está assim, que ciclaninho está assim, não vou dormir. Se eu fizer, se conseguir dormir, o sono tem várias etapas de aprofundamento. Se eu conseguir passar a noite todinha dormindo apenas no primeiro nível, eu não estou fazendo reposição. Eu não estou realmente repousando, porque eu estou no nível superficial do sono. Esse nível se repete várias vezes, 5, 6, 8 vezes durante uma noite. Você está no nível superficial, depois vai aprofundando, depois ele começa a voltar
E isso vai se repetindo. Se eu ficar nesse estágio superficial, eu não vou conseguir o repouso. Passei a noite todinha dormindo. Me acordei como se não tivesse dormido. Estou cansado do mesmo jeito. Você escuta isso demais. Porque não dormiu direito. Essa pessoa realmente não adormeceu. Ela tem outros interesses na cabeça dela e não conseguia dormir. Foi o grilo que estava cantando, era o gato que estava rodando no telhado. E ela não se concentrou. E ela não se concentrou. Doutor Abinadar, vamos entrar agora, vamos falar sobre epilepsia. Quantos tipos, doutor Abinadar, de epilepsias existem? Hélio, existem vários tipos de epilepsia. Começando pela causa, ou as causas, a gente vai encontrar aquela que o indivíduo nasce com ela, quer dizer, ela tem uma origem genética, nasceu com aquilo, é um tipo de epilepsia. E tem aquelas que ele adquiriu. Como é que ele adquiriu? Na hora do parto. O parto foi trabalhoso, demorado, ele não respirou direito, não chorou logo quando nasceu, teve que levar aquela tapinha e foi oxigenada. Ela pode surgir dali. Na primeira infância, né, nos primeiros 3 meses, por exemplo, corresponde a um período na criança muito importante, porque se ele tiver uma desidratação por uma vômito, desinteria, ele fizer uma desidratação, ele faz, consequentemente, uma hipóxia cerebral, chega pouco oxigênio no cérebro, e isso pode ocasionar. Quando eu falei no parto, quando a mãe começa a ter dor, chamada dor do parto, que é a contração do útero empurrando o feto para baixo. Quando ele é empurrado para baixo, que ele está de cabeça para baixo, ele é empurrado contra a bacia, contra a passagem dele ali, que é osso. E ele não tem o osso fechado do crânio. Então aquilo corresponde a traumatismos encefálicos repetidos. Dependendo dessa intensidade e a repetição, ele pode nascer com uma área de contusão cerebral, que depois se transforma numa cicatriz, e aquilo ser o motivo pelo qual a eletricidade do cérebro não consegue ultrapassar aquela região e ela explode, que é a crise. Falando em tipo de causas de epilepsia. A forma clínica de se apresentar é a mais variada, dezenas e dezenas delas. O que as pessoas falam muito é daquela chamada crise convulsiva. Essa é fácil de ver, fácil de identificar, mas não é a mais comum. Existe uma série de outras manifestações epiléticas que não são detectáveis com tanta facilidade. O que é detectável com facilidade é que caracteriza a epilepsia é o aparecimento súbito e o desaparecimento também súbito, que é a crise. Eu posso estar aqui conversando e de uma hora para outra perder a fala. É uma forma de epilepsia. Uma crise. Uma crise epilética, fazendo uma crise na fala. Eu posso estar aqui conversando e parar e ficar... Uma crise também. É outro tipo de crise. Enfim, eu posso ter alucinações visuais, eu posso ter alucinações auditivas. São formas de crises epiléticas, que são as mais frequentes. A gente chama de crises epiléticas parciais. Mas parciais, porque é um trecho, é um pedaço do cérebro que disparou, foi especificamente daquele pedaço, e não do centro do cérebro. Aquela que vem do centro do cérebro é a chamada tônico-clônica, que é a chamada convulsão generalizada. Que a gente, quando vai tentar diagnosticar, a gente precisa ter uma história perfeita de como começa, como acontece e como termina, para poder fazer essa identificação.
Às vezes você está vendo uma pessoa tendo uma crise convulsiva generalizada na sua frente aqui, quando ele termina você vai fazer um eletroencefalograma, normal. Tomografia computadorizada, normal. Ressonância nuclear magnética, normal. Doutor Abinadar. Porque o jogo, o que acontece é um distúrbio da eletricidade química do cérebro. Não é um distúrbio anatômico, palpável, concreto. Doutor Abinadar, aquelas pessoas